A luz da manhã filtrava-se pelos vitrais da Catedral de Santo Agostinho, lançando prismas de arco-íris sobre o piso de mármore polido. Fiquei diante do espelho de corpo inteiro na suíte nupcial, com o coração batendo forte enquanto minha dama de honra, Karen, ajustava a delicada cauda de renda do vestido de noiva vintage da minha avó. Você está absolutamente radiante, Pamela, ela sussurrou, com lágrimas brilhando em seus olhos, como um sonho que se tornou realidade. Eu não conseguia falar. A emoção era avassaladora. Depois de 3 anos de namoro com Lance, 2 anos de noivado e meses de planejamento meticuloso, esse momento finalmente chegou. O dia em que eu me tornaria a Sra. Lance Wellington, o dia que marcaria o início da nossa eternidade. Meu reflexo me encarava. Brincos de pérola refletiam a luz, o colar de diamantes da minha mãe repousava sobre minha clavícula e o véu longo como uma catedral caindo em cascata pelas minhas costas como uma cachoeira de seda cor de marfim. O vestido se ajustava perfeitamente ao meu corpo. Seu bordado intrincado de miçangas contava a história de 3 gerações de noivas da minha família. Nunca me senti mais bonita, mais completa, mais preparada para o futuro que me esperava. Você está nervoso? Karen perguntou, colocando a mão gentilmente no meu ombro. Nervosa? Não, sussurrei, minha voz quase um sussurro. Eu estou em casa. Lance é o meu lar. As palavras pareciam verdade em meus ossos. Lance Wellington, arquiteto de sucesso, noivo dedicado, o homem que me trazia café na cama todos os domingos de manhã e deixava bilhetinhos de amor na minha lancheira. O homem que me pediu em casamento na praia onde demos o nosso primeiro beijo. Ajoelhando-se no momento em que o sol pintava o céu em tons de vermelho dourado. O homem que chorou quando eu disse sim, me segurando tão forte que pensei que meu coração fosse explodir de felicidade. Uma batida na porta interrompeu meu devaneio. 5 minutos, senhoras, chamou a coordenadora do casamento, com a voz brilhante e entusiasmo profissional. Meu estômago revirou de expectativa. Em 5 minutos, eu caminharia pelo corredor em direção ao altar onde Lance me esperava. Em 5 minutos, eu me tornaria sua esposa, e ele se tornaria meu marido. O pensamento fez com que arrepios de alegria percorressem todo o meu corpo. Pronta? Perguntou Karen, levantando meu buquê de peonias brancas e mosquitinhos. As flores favoritas de Lance, escolhidas especificamente porque ele certa vez mencionou como sua doce fragrância o lembrava do jardim de sua avó. Assenti, incapaz de confiar na minha voz. Fomos até a entrada da catedral, onde meu pai estava esperando em seu smoking perfeitamente passado, com os olhos marejados de orgulho paternal. Minha linda filha, murmurou ele, oferecendo-me o braço. Nunca a vi tão radiante. Através das pesadas portas de madeira, eu podia ouvir o suave murmúrio dos nossos convidados. 200 dos nossos amigos mais próximos e familiares se reuniram para testemunhar nossa união. O quarteto de cordas começou as notas de abertura do cânone em ré de Pachelbel, e meu coração disparou. Era isso. Era o momento com que eu sonhava desde pequena, brincando de me vestir com o véu de noiva da minha mãe. As portas se abriram e um suspiro coletivo de admiração percorreu a congregação. Senti os olhos deles em mim enquanto começava minha lenta procissão pelo corredor de pétalas de rosas, mas meu foco era singular, inabalável. Ali, no altar, estava Lance. Ele estava magnífico em seu smoking azul escuro, o cabelo escuro impecavelmente penteado, as mãos cruzadas atrás das costas daquele jeito carinhosamente nervoso que ele tinha. Mas foi o rosto dele que me tirou o fôlego. O amor puro e genuíno brilhando em seus olhos verdes. A forma como seus lábios se curvavam naquele sorriso suave que era destinado apenas a mim. Ele enxugou uma lágrima do rosto, e eu senti minhas próprias lágrimas ameaçando cair. Cada passo me aproximava dele, me aproximava do nosso futuro. A catedral parecia prender a respiração. O próprio ar carregado com o peso sagrado do momento. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o altar como uma cena de conto de fadas. O aroma de rosas brancas e lírios enchia o ar, e o suave farfalhar da seda e do tafetá criava uma sinfonia suave enquanto nossos convidados se levantavam. Na metade do corredor, Lance murmurou as palavras, "Eu te amo." E senti meu coração se expandir até parecer grande demais para meu peito. Tudo estava perfeito. Tudo estava exatamente como eu havia sonhado. A 3/4 do caminho até o altar, pude ver o pastor esperando com seu sorriso caloroso e acolhedor.
Pude ver o padrinho de Lance, seu irmão Casper, sorrindo de orelha a orelha. Pude ver minha mãe na primeira fila, enxugando os olhos com um lenço de renda. O momento foi cristalino, perfeito, congelado no tempo como uma fotografia. Eu estava a apenas 10 passos do altar quando isso aconteceu. As portas da catedral se abriram com um som parecido com um trovão, e todas as cabeças se voltaram para o fundo da igreja. O quarteto de cordas vacilou e ficou em silêncio. Um suspiro coletivo ecoou pelo espaço sagrado, seguido por um silêncio assustador e sufocante. No começo, não consegui processar o que estava vendo. Uma mulher estava parada na porta, sua silhueta destacada contra a forte luz da manhã que entrava por trás dela. Ela era alta, tinha longos cabelos castanhos que caíam sobre os ombros e usava um vestido azul marinho simples que realçava suas curvas. Mas não foi a mulher em si que fez meu sangue gelar. Foi o que a cercava. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. 3 crianças. 3 lindas crianças de cabelos escuros que não deviam ter mais de 8, 5 e 3 anos. O mais velho, um menino, agarrava-se à mão direita da mulher enquanto ela carregava no quadril a mais nova, uma menininha com os característicos olhos verdes de Lance. O filho do meio, outro menino, estava um pouco atrás dela, seus dedinhos agarrando o tecido do vestido. A voz da mulher cortou o silêncio como uma lâmina. Desculpe interromper, gritou ela, suas palavras ecoando claramente pela catedral atordoada. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Eu não podia deixar que ele fizesse isso com outra mulher. O braço do meu pai ficou tenso sob minha mão. Senti Karen se aproximando atrás de mim, sua respiração ofegante devido ao choque. A congregação começou a murmurar, confusão e alarme se espalhando pelos bancos como fogo. A mulher começou a caminhar pelo corredor, com os filhos a tiracolo, e seus saltos batendo no chão de mármore com precisão deliberada. Cada passo que ela dava era como se um prego fosse cravado no meu peito. Isso não podia estar acontecendo. Era o dia do meu casamento. Meu dia de casamento perfeito e lindo. Meu nome é Catherine Wellington, anunciou ela, com a voz firme apesar do caos que havia desencadeado. E este homem, apontou diretamente para Lance, é meu marido. As palavras me atingiram como golpes físicos. Marido, disse ele. Marido. A catedral explodiu em caos. Suspiros, sussurros, o arrastar de sapatos contra o mármore enquanto as pessoas se remexeram em seus assentos. Alguém nos bancos de trás soltou um sonoro "oh meu Deus!". Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, paralisada, enquanto aquela estranha, aquela mulher continuava sua marcha em direção ao altar, em direção a Lance, em direção ao homem com quem eu deveria me casar em menos de 5 minutos. Estes são os nossos filhos, continuou Catherine, com a voz firme. Michael, Ben e Julia, os filhos do Lance, os filhos que ele abandonou quando se mudou para Chicago há 3 anos para começar do zero, como ele mesmo disse. 3 anos atrás, a mesma época em que ele e eu começamos a namorar. A linha do tempo caiu sobre mim como um tsunami, e senti meus joelhos ameaçarem ceder. Meu pai apertou meu braço com mais força. A única coisa que me mantinha de pé. Não, sussurrei a palavra que escapou involuntariamente dos meus lábios. Não, não é. Não pode ser. Mas, mesmo enquanto dizia isso, eu sabia. No fundo da minha alma, naquele lugar terrível onde a verdade reside, mesmo quando não queremos reconhecê-la, eu sabia que ela estava dizendo a verdade. Os traços das crianças eram familiares demais, distintamente Lance. O menino Michael tinha um maxilar forte. O pequeno Benny tinha o nariz. E Julia, meu Deus, Julia tinha os olhos dele, o sorriso dele, até o jeito como ele inclinava a cabeça quando estava curioso. Eu precisava me virar para ele. Precisava ver seu rosto. Precisava vê-lo negar. Precisava ver a confusão e a indignação que eu tinha certeza que deviam estar estampadas em seu rosto. Porque Lance não faria isso comigo. Lance me amava. Lance era bom, honesto e verdadeiro.
Lance era meu futuro, meu coração, meu lar. Virei-me em direção ao altar, meus movimentos pareciam lentos, como se eu estivesse me movendo debaixo d'água. Lance, gritei, com a voz embargada. Lance, diga a eles que isso não é verdade. Diga a eles que ela está mentindo. Diga a eles. Mas quando vi seu rosto, quando olhei para aqueles olhos verdes que eu tanto amei, meu coração não apenas se partiu, mas se estilhaçou. Ele se desintegrou. Virou pó e foi levado pelo vento da sua traição. Porque Lance Wellington, o homem com quem eu estava prestes a me casar, o homem a quem eu havia dedicado 3 anos da minha vida, o homem em quem eu havia confiado meu coração, minha alma e meu futuro, não estava me olhando com confusão, indignação ou negação. Ele não estava correndo em minha defesa ou exigindo que essa mulher fosse removida do nosso casamento. Lance estava olhando para Catherine e as 3 crianças com um olhar de puro e genuíno terror. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam ao lado do corpo. Sua boca se abria e fechava como um peixe ofegante, mas nenhuma palavra saía. E em seus olhos, aqueles lindos olhos verdes que eu sonhava em contemplar enquanto trocávamos votos, vi culpa. Vi vergonha. Vi a confirmação absoluta de cada palavra terrível que Catherine havia dito. Ele os conhecia. Ele conhecia todos eles. Não eram estranhos invadindo nosso casamento. Esta era a família dele. Sua família de verdade. A família que ele havia abandonado para ficar comigo. Meu Deus, suspirei, as palavras arrancadas do meu peito como uma ferida física. Meu Deus, é verdade. A catedral parecia se inclinar ao meu redor. Os belos vitrais se desfocavam em manchas abstratas de cor. Os rostos dos nossos convidados se transformaram em um mar de expressões horrorizadas, bocas abertas, olhos arregalados de choque e pena. Pena de mim. Da noiva patética que tinha sido enganada. Pamela, eu posso explicar. Lance finalmente conseguiu resmungar, dando um passo em minha direção. Mas sua voz era fraca, derrotada. A voz de um homem que havia sido pego, não a voz de um inocente defendendo sua honra. Explique, repeti, a palavra com gosto de veneno na minha boca. Explique como você tem esposa e 3 filhos que, por algum motivo, esqueceu de mencionar. Explique como você vive uma mentira há 3 anos. Explique como você estava prestes a se casar comigo enquanto sua verdadeira família, sua verdadeira esposa, estava em outro lugar, se perguntando para onde seu marido e pai tinham ido. Catarina já havia chegado à frente da catedral, com seus filhos pressionados ao seu lado. De perto, eu podia ver que ela era linda, não do jeito perfeito e polido de revista que eu sempre busquei, mas de um jeito maternal natural que lembrava noites sem dormir, jogos de futebol e festas de aniversário. O tipo de beleza que vem de amar alguém incondicionalmente e ser amada em troca. O tipo de beleza que vem de ser uma esposa de verdade, uma mãe de verdade. Tudo o que eu pensava que estava prestes a me tornar. Sinto muito, disse Catherine, e percebi que ela estava falando comigo agora. Sinto muito por fazer isso com você no dia do seu casamento, mas eu não podia deixar que ele fizesse com você o que fez comigo. Eu não podia deixar que ele te fizesse mais uma vítima das mentiras dele. Outra vítima, sussurrei, as palavras me atingindo como balas. Era isso que eu era. Uma vítima, um alvo, uma mulher estúpida o suficiente para acreditar que havia encontrado seu final feliz com um homem que já estava vivendo com outra pessoa. Papai, o garotinho Benny falou pela primeira vez, com a voz aguda, doce e inocente. Por que todo mundo está chorando? Por que aquela moça de vestido bonito está triste? O som daquela vozinha chamando Lance de papai foi a gota d'água. Qualquer compostura a qual eu estava me agarrando se despedaçou completamente. Um som escapou de mim que era parte soluço, parte grito, parte estertor de cada sonho que eu já tive sobre nosso futuro juntos. Seu desgraçado, sibilei, minha voz ecoando claramente pelo silêncio chocado da catedral. Seu desgraçado mentiroso, trapaceiro e sem coração. Lance estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Pamela, por favor, deixe-me deixar você fazer o quê? Deixar você mentir para mim mais um pouco. Deixar você explicar como tudo isso é um terrível mal-entendido. Como você simplesmente se esqueceu de que tinha esposa e 3 filhos quando me pediu em casamento na praia. Quando você foi morar comigo, quando passou 2 anos planejando o nosso casamento.
As perguntas jorravam de mim como o sangue de uma ferida mortal. Cada palavra era uma lâmina cortando-me, cortando o conto de fadas que eu estava vivendo e revelando o pesadelo por baixo. Eu nunca quis que isso acontecesse, disse Lance, com a voz fraca. Pamela, você tem que acreditar em mim. Eu nunca quis te machucar, mas você me machucou. Gritei, minha voz ecoando no teto abobadado. Você me destruiu. Você tirou meu coração, minha confiança e meu amor, e os usou para construir uma mentira de 3 anos. Arranquei meu anel de noivado, o diamante de 2 quilates com lapidação princesa que ele havia escolhido com tanto cuidado, o anel que eu havia admirado 1000 vezes, o anel que me fez sentir a mulher mais sortuda do mundo, e o joguei a seus pés. O som ecoou contra o mármore, agudo e final no silêncio atordoante. Pamela, não faça isso, implorou ele, mas sua voz era quase um sussurro. Não nos jogue fora. Não jogue fora tudo o que temos. Tudo o que temos. Eu ri, o som amargo e quebrado. O que temos, Lance? O que já tivemos? Um relacionamento construído em mentiras. Um amor que foi roubado da sua família verdadeira. Um futuro que nunca foi realmente nosso para reivindicar. Catherine deu um passo à frente, com os filhos ainda agarrados a ela. Ele nos deixou, disse ela baixinho, com a voz carregada apesar da suavidade. Há 3 anos, ele disse que precisava de espaço. Disse que ia fazer uma viagem de negócios para Chicago. Essa viagem de negócios virou 1 mês. Esse mês virou 6 meses, depois 1 ano. Depois, silêncio total. Ela olhou diretamente para mim e eu vi compaixão em seus olhos. Compaixão por mim, mesmo sendo eu a outra mulher. Mesmo sendo eu quem, sem saber, havia roubado o marido dela. Descobri sobre você há 6 meses, continuou ela. Um investigador particular que contratei finalmente o localizou. Fiquei observando, esperando, tentando decidir o que fazer. Quando vi o anúncio do casamento no Chicago Tribune, soube que não podia deixá-lo fazer com você o que fez comigo. O anúncio do casamento, a linda foto minha e de Lance, sorridentes e radiantes, anunciando ao mundo nossas próximas núpcias. O anúncio do qual eu tanto me orgulhava, tão animada para ver impresso. Outra facada no meu peito. Eu poderia tê-lo exposto discretamente, disse Catherine. Eu poderia ter ligado para você, enviado provas, deixado você fazer a escolha. Mas eu queria que ele enfrentasse as consequências de suas ações. Eu queria que ele visse o quanto suas mentiras custaram, o quanto custaram a todos nós. Olhei ao redor da catedral para os rostos dos nossos convidados, minha família, meus amigos, meus colegas, todos eles me encarando com expressões de horror, pena e descrença. Minha mãe chorava copiosamente na primeira fila. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva. Karen estava atrás de mim, com a mão na boca, em choque. Este deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Em vez disso, tornou-se o dia mais humilhante e devastador que eu poderia imaginar. O dia em que descobri que o homem que eu amava, o homem com quem eu havia planejado passar minha vida, era um estranho, um mentiroso, um homem que construiu todo o nosso relacionamento sobre uma base de mentira. Preciso sair daqui, sussurrei, com a voz rouca de tanto gritar. Preciso. Não posso. Não posso ficar aqui. Peguei minha cauda nas mãos e comecei a correr. Correr do altar, de Lance, de Catherine e seus filhos, das ruínas do meu dia de casamento perfeito. Meus saltos batiam no mármore enquanto eu corria pelo corredor, passando pelos rostos chocados dos nossos convidados, pelos arranjos de flores que eu havia escolhido com tanto cuidado, pela vela da unidade que nunca seria acesa. Atrás de mim, eu ouvia o caos se instaurando. Vozes se elevavam em fúria e confusão. Alguém, meu pai, creio eu, gritando com Lance, o som de crianças chorando, o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se levantavam, sem saber se deviam me seguir ou ficar assistindo ao drama se desenrolar. Atravessei as portas da catedral e saí em direção ao brilhante sol da manhã, com a luz penetrando meus olhos como agulhas. O fotógrafo do casamento estava lá, com a câmera levantada, pronto para capturar minha saída triunfante como Sra. Lance Wellington. Em vez disso, ele tirou uma foto de uma noiva destroçada fugindo do próprio casamento. Seu rosto coberto de lágrimas. Seu coração despedaçado em 1 milhão de pedaços. Pamela, Karen chamou atrás de mim. Pamela, espera.
Mas eu não conseguia esperar. Não conseguia parar. Não conseguia encarar nenhum deles. Ainda não. Eu precisava fugir. Precisava encontrar um lugar para processar o que tinha acabado de acontecer. Para tentar dar sentido ao fato de que toda a minha vida tinha sido uma mentira. Cheguei à suíte nupcial e bati a porta atrás de mim. Meu peito arfava com soluços irregulares. A sala que estava cheia de alegria e expectativa apenas uma hora atrás agora parecia um túmulo. Meu véu se soltou durante o voo e ficou atrás de mim como uma lembrança fantasmagórica do que poderia ter sido. Desabei no sofá de veludo, o vestido de noiva da minha avó se acumulando ao meu redor como leite derramado. A ironia não me passou despercebida. 3 gerações de mulheres da minha família usaram este vestido para se casar com os amores de suas vidas. Minha avó foi casada com ele por 57 anos antes do meu avô falecer. Minha mãe o usou por 33 anos, contando, e eu usei para descobrir que o homem que eu pensava ser minha alma gêmea estava casado com outra pessoa. Os soluços vinham em ondas, cada uma mais devastadora que a anterior. Chorei pelo futuro que me foi roubado, pelos filhos que sonhei em ter com Lance, pelo lar que nunca construiríamos juntos. Chorei pela confiança que havia sido quebrada, pelo amor que havia sido construído em mentiras, pela mulher que eu havia sido apenas 2 horas atrás e que ainda acreditava em contos de fadas. Mas por baixo da tristeza, por baixo da devastação e da humilhação, algo mais estava começando a acontecer. Algo quente, perigoso e poderoso. Uma raiva maior, pura e incontida pelo que Lance tinha feito comigo. Pelo que ele fez com Catherine e aquelas lindas crianças, pela maneira calculada como ele construiu uma vida comigo enquanto abandonava a sua verdadeira família, pelas mentiras que ele contou dia após dia durante 3 anos. Uma batida suave na porta interrompeu minha espiral de fúria. Pamela, é a mamãe, posso entrar? Limpei o rosto com as costas da mão, tentando me recompor. Entre. Minha mãe entrou. Seu rosto estava coberto de lágrimas e seu cabelo, normalmente perfeito, estava levemente desgrenhado. Ela atravessou a sala e sentou-se ao meu lado, puxando-me para seus braços do mesmo jeito que fazia quando eu era criança e caía e ralava o joelho. Ah, querido, ela sussurrou, acariciando meus cabelos. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Você sabia? Perguntei, com a voz abafada contra seu ombro. Alguém sabia? Claro que não, disse ela com firmeza. Pamela, se tivéssemos a menor suspeita, teríamos contado imediatamente. Todos nós amávamos o Lance. Todos nós achávamos que ele era perfeito para você. Perfeito para mim. O homem que vivia uma vida dupla há 3 anos parecia perfeito. O que isso dizia sobre o meu julgamento? O que isso dizia sobre a minha capacidade de ver as pessoas como elas realmente eram? O que eu vou fazer, mãe? Sussurrei. Como vou me recuperar disso? Como vou encarar todo mundo? Como vou confiar em alguém de novo? Não sei, ela admitiu, e eu fiquei grata pela sua honestidade. Não sei como você se recupera de algo assim, mas sei que vai. Você é mais forte do que pensa, Pamela. Você é minha filha, e eu sei que você tem uma fibra de aço que ainda nem descobriu. Aço na minha espinha. Enquanto eu estava sentada ali, com meu vestido de noiva em ruínas, cercada pelos destroços dos meus sonhos despedaçados, comecei a sentir aquele aço de que minha mãe falava. Começou como um pequeno nó duro no meu peito e começou a se espalhar pelo meu corpo como metal derretido. Lance achou que poderia me destruir. Achou que poderia me usar, me descartar e partir para a próxima vítima sem consequências. Ele pensou que eu simplesmente desapareceria silenciosamente, envergonhada e destruída demais para revidar. Ele estava errado. Durante a hora seguinte, várias pessoas vieram me ver. Meu pai com uma expressão assassina e pronto para cometer violência. Karen trazendo lenços de papel e vinho. Minha colega de quarto da faculdade, Angela, se ofereceu para me ajudar a desaparecer na Europa até o escândalo acabar. Mas eu mal os ouvi. Minha mente estava em outro lugar, remoendo cada conversa que tivera com Lance. Cada momento que agora parecia suspeito, cada mentira que ele devia ter contado para manter sua vida dupla. Quando o último visitante foi embora, eu já tinha tomado minha decisão. Eu não ia fugir. Eu não ia me esconder.
Eu ia fazer Lance Wellington pagar pelo que tinha feito, não só comigo, mas com Catherine e com aquelas crianças. Eu ia garantir que ele enfrentasse consequências por suas ações que iriam muito além de um dia de casamento arruinado. Mas primeiro, eu precisava saber tudo. Precisava entender toda a extensão da sua farsa, o panorama completo da vida que ele vinha vivendo, e eu sabia exatamente por onde começar. 2 horas depois, troquei o vestido de noiva por uma calça jeans e um suéter. Pela primeira vez em meses, não pensei nos detalhes do casamento nem na rotina de beleza da noiva. Voltei a ser eu mesma, só que a Pamela, não a noiva. Foi estranhamente libertador. Dirigi até o hotel onde suspeitava que Catherine estivesse hospedada, o Marriott no centro da cidade, o único hotel decente a uma distância razoável da catedral. Meus instintos estavam certos. Encontrei-a no restaurante do saguão, com seus 3 filhos dividindo uma cesta de tiras de frango enquanto ela beliscava uma salada César. Pamela, disse ela quando me viu chegando. Parecia surpresa, mas não indesejada. Eu não tinha certeza se... Como você está? Já estive melhor, eu disse, conseguindo dar um sorriso fraco. Podemos conversar? Quer dizer, conversar de verdade. Ela assentiu e fez um sinal para as crianças. Michael, vocês podem ficar de olho nos seus irmãos enquanto eu converso com a senhorita Pamela? Já estamos indo. Ela apontou para um canto tranquilo do restaurante. Sentamo-nos numa mesa e, por um momento, apenas nos olhamos. 2 mulheres cujas vidas foram destruídas pelo mesmo homem, sentadas frente a frente após o caos. Preciso saber, eu disse finalmente, tudo. Preciso saber com quem eu realmente vivi por 3 anos. Catherine respirou fundo. O nome dele é Lance Casper Wellington. Ele tem 34 anos e nasceu em Denver, Colorado. Nos conhecemos na faculdade, na Universidade do Colorado, em Boulder. Nos casamos quando eu tinha 23 e ele 25. Michael nasceu no ano seguinte, Danny 2 anos depois e Julia 3 anos atrás. Ela fez uma pausa, com o olhar cada vez mais distante. Ele foi um bom marido por um tempo. Atencioso, amoroso, animado com a ideia de ser pai. Mas, à medida que seu escritório de arquitetura se tornava mais bem-sucedido, ele começou a viajar mais. Tornou-se distante, distraído. Começou a falar sobre a necessidade de mais espaço, mais tempo para pensar. Quando ele foi embora, perguntei. Há 3 anos, 2 meses e 16 dias, ela disse sem hesitar. Ele disse que precisava ir para Chicago para um projeto, um grande empreendimento comercial que definiria o nosso futuro. Disse que ficaria fora por 1 mês, talvez 6 semanas. Foi a última vez que o vi até hoje. 3 anos, 2 meses e 16 dias atrás, apenas 2 semanas antes de Lance e eu nos conhecermos naquele café perto do meu escritório. 2 semanas antes, ele me encantou com seu sorriso, seus desenhos arquitetônicos e suas histórias sobre viagens a trabalho. Ele ligou. Certo. Mandou dinheiro. O riso de Catherine foi amargo. Nos primeiros 6 meses, sim. Telefonemas esporádicos, geralmente quando as crianças estavam na escola, para que ele não precisasse falar com elas. Ele dizia que estava quase terminando o projeto, que voltaria para casa em breve. Mandou dinheiro por um tempo, mas até isso parou depois do 1º ano. Como você sobreviveu? Como você cuidou de 3 crianças sozinha? Voltei a trabalhar como assistente jurídica. Meus pais ajudaram a cuidar das crianças. Vendemos a casa e nos mudamos para um apartamento menor. Conseguimos dar certo, mas por pouco. Ela olhou para os filhos do outro lado do restaurante, que agora coloriam os cardápios infantis. O Michael pergunta pelo pai toda semana. O Benny parou de perguntar, mas vejo a mágoa nos olhos dele. A Julia mal se lembra dele, e talvez seja melhor assim. O peso total da traição de Lance estava começando a se fazer sentir. Não era só o fato de ele ter mentido para mim. Ele havia abandonado 3 crianças. Ele havia deixado Catherine lutando como mãe solteira enquanto brincava de casinha comigo em Chicago, me deixando acreditar que eu era seu primeiro e único amor. Como você descobriu sobre mim? Perguntei. Há 6 meses, contratei um investigador particular. Eu precisava saber se Lance estava vivo, se ele planejava voltar, se eu deveria pedir o divórcio.
O investigador o encontrou em Chicago, morando no que agora sei que era o seu apartamento. Ele tinha fotos do Lance levando você para jantar, caminhando de mãos dadas pelo Millennium Park, comprando móveis juntos. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Trouxe isso para você. Achei que você deveria ver. Minhas mãos tremiam quando abri o envelope e tirei uma pilha de fotografias. Embora Lance e eu tenhamos sido capturados em momentos que lembro com carinho, saindo do meu restaurante favorito, nos beijando na escadaria do Instituto de Arte, rindo juntos na feira de produtores rurais. Mas ver essas imagens através dos olhos de Catherine, sabendo que eram fotos de vigilância documentando o adultério de seu marido, transformou cada memória. O que parecia amor agora parecia traição. O que parecia intimidade agora parecia decepção. Há mais, disse Catherine calmamente. Fotos dele em imobiliárias olhando anéis de noivado, reunindo-se com cerimonialistas. O investigador documentou tudo. Jesus, suspirei. Ele estava planejando se casar comigo enquanto ainda era casado com você. Bigamia, ela confirmou. É crime na maioria dos estados. A palavra pairava no ar entre nós, carregada de possibilidades. Lance não tinha apenas cometido adultério. Ele planejava cometer um crime grave. Ele estava disposto a me tornar cúmplice involuntária de bigamia em vez de enfrentar as consequências de suas mentiras. O que você vai fazer? Perguntei. Catherine ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, admitiu. Vim aqui hoje porque não podia deixar que ele fizesse com você o que fez comigo. Mas agora, não sei bem o que vem a seguir. Devo pedir o divórcio? Devo tentar fazê-lo voltar pelo bem das crianças? Devo prestar queixa? Uma ideia começava a se formar na minha mente. Uma ideia terrível, maravilhosa e perfeita. E se trabalhássemos juntos? Perguntei lentamente. E se garantíssemos que ele enfrentasse consequências reais pelo que fez a nós dois? Catherine olhou para mim com surpresa. O que você quer dizer? Quer dizer, ele acha que pode destruir a vida das pessoas sem consequências. Ele acha que pode abandonar os filhos, mentir para a mulher que diz amar e simplesmente se afastar dos destroços. E se mostrássemos a ele que ações têm consequências? Pamela, não tenho certeza. Pense nisso, interrompi, inclinando-me para a frente. Você tem provas de abandono, de que ele não sustentou os filhos. Eu tenho provas de fraude, de que ele mentiu sobre sua identidade e estado civil. Juntos, podemos garantir que ele enfrente consequências legais, consequências reais. Catherine ficou em silêncio por um longo tempo, pensando. Finalmente, ela falou: o que você tem em mente? Sorri pela primeira vez desde que as portas da catedral se abriram de repente naquela manhã. Não foi um sorriso simpático. Foi o sorriso de uma mulher que havia encontrado sua espinha dorsal e estava pronta para usá-la. Acho que está na hora de Lance aprender como é ter sua vida destruída em público. Nas 2 semanas seguintes, Catherine e eu nos tornamos aliadas improváveis em nossa busca por justiça. Nós nos encontrávamos todos os dias, geralmente em cafés ou restaurantes, planejando nossa estratégia enquanto seus filhos estavam na escola. Descobri que Michael era um aluno nota 10 que adorava beisebol. Que Benny era tímido, mas brilhante com quebra-cabeças. Que Julie era um pequeno tornado de energia que adorava cantar músicas da Disney. Também descobri que Catherine era mais forte do que aparentava. A mulher que parecerá tão serena durante o confronto no casamento era, na verdade, feita de aço envolta em veludo. Ela passou por um inferno, criando 3 filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos de meio período para sobreviver, ficando acordada à noite, se perguntando se seu marido estava morto ou simplesmente havia decidido abandoná-los. Eu costumava inventar desculpas para ele, ela me disse uma tarde, enquanto estávamos sentados na minha sala de estar, cercados por documentos legais e impressos. Eu dizia a mim mesma que ele estava passando por uma crise de meia-idade, que precisava de um tempo para se encontrar, que voltaria quando estivesse pronto. Levei 2 anos para aceitar que ele não voltaria, que ele havia escolhido recomeçar sem nós. Como você explicou isso para as crianças? Na verdade, não. Eu só dizia que o papai estava trabalhando longe, que voltaria logo. O Michael parou de acreditar em mim há cerca de 1 ano. Ele tem 8 anos. Ele não é burro. Ele sabe que o pai dele nos abandonou.
A raiva que eu sentia por Lance aumentava a cada dia. Não apenas pelo que ele tinha feito comigo, mas pelo que ele tinha feito com esta família. Com estas crianças inocentes que mereciam mais do que um pai que pudesse se afastar delas sem olhar para trás. Nosso plano era multifacetado. Primeiro, Catherine entraria com um pedido de divórcio, alegando abandono e falta de pensão alimentícia. Ela também entraria com uma queixa no Ministério Público por bigamia, já que Lance planejava se casar comigo enquanto ainda era legalmente casado com ela. Em segundo lugar, eu entraria com uma ação civil por fraude e sofrimento emocional. Lance havia mentido sobre sua identidade, seu estado civil e suas intenções. Ele me custou milhares de dólares em despesas de casamento, sem mencionar o dano emocional da humilhação pública. Mas as consequências legais foram apenas o começo. Eu queria que Lance sentisse a mesma vergonha e humilhação pública que eu senti quando Catherine entrou naquela catedral. Eu queria que suas mentiras fossem expostas para todos verem. Comecei com o trabalho dele. Lance era sócio da Henley & Associates, um dos principais escritórios de arquitetura de Chicago. Sua reputação profissional era tudo para ele. Ele sempre falava sobre a importância de manter sua posição na comunidade arquitetônica e como boca a boca e as indicações eram cruciais para seu sucesso. Liguei para o escritório dele e pedi para falar com seu sócio, Zacharia Henley. Disse a Henley que precisava discutir alguns assuntos pessoais que poderiam afetar a reputação da empresa. Ele concordou em me encontrar para almoçar. Zacharia Henley era um homem distinto na faixa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e a postura de alguém que construiu seu sucesso por meio de trabalho duro e práticas comerciais éticas. Quando lhe contei sobre a vida dupla de Lance, seu rosto assumiu uma série de expressões: choque, descrença, raiva e, finalmente, desgosto. Você está me dizendo que Lance vive sob falsas alegações há 3 anos? Perguntou ele. Que ele é casado e tem filhos. Estou lhe dizendo que ele abandonou a esposa e os 3 filhos para começar uma nova vida em Chicago. Que ele planejava cometer bigamia, que tudo o que ele lhe contou sobre sua vida pessoal era mentira. Henley ficou em silêncio por um longo tempo processando a informação. Finalmente, ele falou: Senhora, perdoe-me. Como devo chamá-la agora? Só a Pamela está ótima. Pamela, quero que você saiba que, se o que você está me dizendo for verdade, Lance não será mais bem-vindo neste escritório. Temos uma reputação a zelar e não podemos nos associar a alguém que abandonaria os filhos e tentaria cometer bigamia. É tudo verdade, eu disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Catherine, a esposa dele, forneceu a documentação, certidão de casamento, certidões de nascimento dos filhos, registros de abandono, fotos do detetive particular, tudo. Henley examinou os documentos, com a expressão cada vez mais grave a cada página. Preciso verificar essas informações independentemente. Entendeu? Mas se for o caso, ele balançou a cabeça. Lance será demitido imediatamente, e eu vou garantir que a notícia chegue a outras empresas da cidade. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Já foi. Em seguida, foquei no seu círculo social. Lance me apresentou a dezenas de colegas, clientes e amigos nos últimos 3 anos. Pessoas que tinham ido a festas de noivado, que tinham confirmado presença no nosso casamento, que achavam que o conheciam como um arquiteto solteiro e bem-sucedido que havia encontrado o amor com uma mulher maravilhosa. Comecei a fazer ligações. Oi, Mildred. É a Pamela. Sim, eu sei. O casamento foi bom, tem uma coisa que você precisa saber sobre o Lance. Lucien, eu queria falar com você sobre o que aconteceu na catedral. Há mais alguma coisa nessa história? Senhora Felipe, acho que a senhora deveria saber que o homem que projetou sua casa tem vivido uma vida dupla. A cada ligação, eu dizia a verdade. Compartilhava os fatos com calma, sem drama, deixando a enormidade da mentira de Lance falar por si. A notícia se espalhou rapidamente pela unida comunidade profissional de Chicago. Em poucos dias, Lance se tornou persona non grata nos círculos onde antes era bem-vindo e respeitado. Mas eu ainda não tinha terminado. Lance sempre foi ativo nas redes sociais, postando fotos da nossa vida juntos, compartilhando artigos sobre arquitetura e mantendo uma imagem cuidadosamente selecionada de um profissional sofisticado e bem-sucedido. Seu perfil no LinkedIn o descrevia como um arquiteto dedicado, apaixonado por design sustentável e construção de relacionamentos duradouros.
Relacionamentos duradouros. A ironia era quase perfeita demais. Criei um post completo com fotos e documentação contando a história real de Lance Wellington. Postei em todas as plataformas onde ele era ativo, marquei todas as conexões mútuas que tínhamos e compartilhei em todos os grupos profissionais dos quais ele fazia parte. Muitos de vocês conhecem Lance Wellington como um arquiteto de sucesso e meu ex-noivo. A postagem começava assim: o que vocês não sabem é que Lance vive uma vida dupla há 3 anos. Ele é casado com Catherine Wellington e pai de 3 filhos, Michael, Ben e Julia, que abandonou em Denver para começar uma nova vida em Chicago. Ele planejava cometer bigamia ao se casar comigo enquanto ainda era legalmente casado com sua esposa. Os documentos anexos comprovam sua fraude, incluindo certidões de casamento, certidões de nascimento e relatórios de detetive particular. Não estou compartilhando isso por despeito, mas porque acredito que as pessoas merecem saber a verdade sobre alguém que possam estar considerando para relacionamentos comerciais ou pessoais. Ações têm consequências, e Lance Wellington precisa enfrentar as consequências das suas. A postagem se tornou viral em poucas horas. Os comentários começaram a aparecer. Expressões de choque, simpatia por mim e por Catherine, condenação de Lance. Colegas de trabalho se distanciaram publicamente. Clientes começaram a cancelar contratos. Sua fachada cuidadosamente construída desmoronou em tempo real, visível a qualquer pessoa com conexão à internet. 3 dias depois de publicar a denúncia, Lance me ligou. Foi a primeira vez que ouvi a voz dele desde a catedral. Pamela. Sua voz era quase um sussurro. Pamela, por favor, você tem que tirar essa publicação. Você está destruindo a minha vida. Estou destruindo a sua vida. Ri, com um som frio e amargo. Lance, você destruiu a sua própria vida no momento em que decidiu abandonar a sua família e construir um relacionamento baseado em mentiras. Eu posso explicar tudo. Não é o que você pensa. Pare. Minha voz saiu ríspida, interrompendo-o, não me insulte tentando mentir para mim de novo. Eu sei de tudo, Lance. Eu vi as provas. Conversei com sua esposa, sua verdadeira esposa. Sei sobre as crianças que você abandonou. Sei sobre o dinheiro que você parou de enviar. Sei sobre cada mentira que você me contou durante 3 anos. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando voltou a falar, sua voz estava embargada. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Nunca quis machucar ninguém, mas você machucou pessoas. Você machucou Catherine. Você machucou seus filhos. Você me machucou. E você continuaria nos machucando se Catherine não tivesse sido corajosa o suficiente para impedi-lo. Por favor, implorou ele. Eu farei qualquer coisa. Pago as despesas do casamento. Ah, vou voltar para Catherine e as crianças. Vou consertar tudo. Só tire a correspondência, por favor. Deixe-me reconstruir minha vida. Reconstrua a sua vida. A audácia do seu pedido me tirou o fôlego. Lance, você não pode reconstruir. Você não pode recomeçar. Você não pode escapar das consequências dos seus atos desta vez. Pamela, estou perdendo tudo. Meu emprego, meus clientes, minha reputação. Não me resta mais nada. Ótimo, eu disse simplesmente. Agora você sabe como Catherine se sentiu quando você a abandonou com 3 filhos e sem apoio. Agora você sabe como eu me senti naquela catedral. Percebendo que tudo que eu acreditava sobre você era mentira. Desliguei antes que ele pudesse responder. Mas os telefonemas não pararam por aí. Na semana seguinte, ouvi notícias da mãe de Lance, de seu irmão Casper, que tinha sido seu padrinho, e até de alguns de seus clientes. Todos eles me imploraram para ter misericórdia e remover a postagem, para deixá-lo tentar reconstruir sua reputação. Recusei todos os pedidos. Ele fez as escolhas dele, contei a Casper durante uma conversa particularmente acalorada. Ele escolheu abandonar a família. Ele escolheu mentir para mim por 3 anos. Ele escolheu tentar a bigamia em vez de assumir suas responsabilidades. Essas são as consequências dessas escolhas. Mas Pamela, ele é da família. Ele é meu irmão. Eu o conheço a vida toda. Ele não é assim de verdade.
É exatamente isso que ele é, respondi. Vocês simplesmente não queriam ver. Nenhum de vocês queria. Enquanto isso, Catherine estava progredindo com os aspectos legais do nosso plano. Ela havia entrado com o pedido de divórcio e estava buscando a custódia total dos filhos, além de 3 anos de pensão alimentícia atrasada. O gabinete do promotor distrital abriu uma investigação sobre as acusações de bigamia. Lance estava enfrentando consequências legais reais por suas ações, não apenas profissionais e sociais. Ele tentou entrar em contato comigo, Catherine me contou durante um dos nossos encontros regulares para tomar café. Ele quer ver as crianças. O que você disse a ele? Eu disse a ele que, se quisesse ver os filhos, poderia fazê-lo por meio do sistema judicial. Que ele perdeu o direito de aparecer quando lhe fosse conveniente quando nos abandonou há 3 anos. Como as crianças estão lidando com tudo isso? Catherine suspirou. Michael está bravo. Ele não entende por que o pai dele começaria uma nova família em vez de voltar para casa, para nós. Ben está confuso. Ele fica perguntando se o papai vai voltar agora que todos sabem onde ele está. E Julia? Ela fez uma pausa, com os olhos marejados de lágrimas. Julia não se lembra dele direito. Ela o chama de homem da igreja quando fala sobre o casamento. O impacto nas crianças foi o único aspecto da nossa vingança que me fez parar para pensar. Essas crianças inocentes estavam sofrendo por causa das escolhas do pai. E embora expor Lance parecesse necessário e justificado, eu me preocupava com os danos colaterais. Talvez eu devesse remover as postagens nas redes sociais, eu disse um dia. Pelo bem do garoto. Catherine balançou a cabeça com firmeza. Não, as crianças vão ter que lidar com quem o pai delas realmente é eventualmente. Elas vão ter que entender que ele escolheu nos deixar. Pelo menos assim, a responsabilidade. Pelo menos assim, outras mulheres não vão cair nas mentiras dele como nós caímos. Ela tinha razão. Não se tratava apenas de justiça para nós. Tratava-se de proteger futuras vítimas. Homens como Lance não costumavam se contentar com uma decepção. Se Catherine não tivesse sido corajosa o suficiente para invadir nosso casamento, eu teria me casado com ele. Ele teria sido bígamo e, eventualmente, provavelmente teria encontrado um motivo para me abandonar também, assim como havia abandonado sua primeira família. 2 meses depois do casamento que nunca aconteceu, a vida de Lance desmoronou completamente. Ele havia sido demitido da Henley & Associates e não conseguia encontrar trabalho em nenhum outro escritório em Chicago. A notícia de sua farsa se espalhou por toda a comunidade arquitetônica. Ele foi forçado a voltar para Denver para enfrentar os procedimentos legais, embora Catherine tenha deixado claro que ele não era bem-vindo em sua casa. O caso judicial foi simples. Lance não tinha defesa para abandonar os filhos ou tentar praticar bigamia. Ele foi condenado a pagar 3 anos de pensão alimentícia, além de pagamentos mensais contínuos. Ele tinha direito a visitas supervisionadas com os filhos, caso eles quisessem vê-lo. O mais importante para Catherine é que ela recebeu a custódia total, sem possibilidade de Lance tirar as crianças dela. Na esfera civil, meu processo contra Lance também obteve êxito. O juiz me concedeu indenização por fraude, quebra de contrato e sofrimento emocional. Lance foi condenado a me pagar todas as despesas do casamento, além de uma indenização adicional pelo trauma que ele causou. Mas dinheiro não era o que eu realmente buscava. O que eu queria era reconhecimento. Um reconhecimento público, legal e oficial de que o que ele havia feito era errado, que havia consequências por destruir a vida das pessoas, que ele não podia simplesmente se afastar de suas responsabilidades e começar do zero quando lhe conviesse. Recebi esse reconhecimento 6 meses depois do dia do nosso casamento. Eu finalmente estava começando a me curar. A raiva que me sustentou durante a fase de vingança estava começando a desaparecer, substituída por algo mais saudável, aceitação e esperança no futuro. Comecei a fazer terapia, superando o trauma de descobrir que todo o meu relacionamento havia sido construído com base em mentiras. O Dr. Shimone me ajudou a entender que o engano de Lance não disse nada sobre meu valor como pessoa e tudo sobre seu caráter. Ela me ajudou a reconhecer que minha capacidade de amar profundamente e confiar plenamente não era uma fraqueza. Era uma força que havia sido explorada por alguém que não a merecia. Você amou autenticamente, ela me disse durante uma sessão.
O fato de ele não ter conseguido corresponder a essa autenticidade não diminui o valor do que você ofereceu. Também encontrei amizade e apoio inesperados em Catherine. O que começou como uma aliança nascida de traição mútua evoluiu para um carinho genuíno. Ela era uma das pessoas mais fortes e resilientes que já conheci, e eu admirava como ela protegia seus filhos enquanto lutava por justiça. Tenho uma coisa para te contar, disse ela durante um dos nossos encontros para um café. Recebi uma oferta de emprego em Chicago. Sério? Que maravilha! Que tipo de trabalho? Secretária jurídica em um escritório no centro da cidade. O salário é bom e eles têm excelentes benefícios, mas, mais importante, seria um novo começo para mim e para as crianças. Uma chance de construir uma vida em um lugar novo, um lugar que não seja assombrado pelas memórias de Lance. Você aceitaria? Estou pensando nisso. As crianças precisam de uma mudança de ares, e sinceramente, eu também, mas queria falar com você primeiro. Sei que esta tem sido a sua cidade, a sua vida. Não quero me intrometer. Estendi a mão por cima da mesa e peguei a dela. Catherine, você não seria intrusa. Chicago é grande o suficiente para nós duas e, sinceramente, eu adoraria ter você aqui. Você se tornou uma das minhas melhores amigas. Ela sorriu, com lágrimas brilhando nos olhos. Nunca imaginei que, estando naquela catedral há 6 meses, você e eu acabaríamos sendo amigas. Eu também não, mas sou grata por termos feito isso. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Nós salvamos um ao outro, ela corrigiu. 3 meses depois, Catherine e as crianças se mudaram para Chicago. Ajudei-os a procurar um apartamento e a se estabelecer. Michael matriculou-se em uma excelente escola pública e entrou para o time de beisebol. Ben encontrou um clube de xadrez que o ajudou a sair da sua concha. Julia começou a pré-escola e fez amigos imediatamente com sua risada contagiante e energia sem limites. Ver Catherine reconstruir sua vida e ver seus filhos prosperarem em seu novo ambiente foi incrivelmente reconfortante para mim. Isso me lembrou que, embora Lance tivesse causado uma dor tremenda, ele não conseguiu nos destruir. Sobrevivemos à sua traição e emergimos mais fortes. Quanto ao próprio Lance, ouvi atualizações ocasionalmente por meio de conhecidos em comum ou documentos judiciais. Ele encontrou trabalho em uma pequena empresa em Denver, embora sua reputação no setor tenha sido permanentemente prejudicada. Ele estava pagando a pensão alimentícia determinada pelo tribunal, embora tivesse solicitado modificações diversas vezes devido à redução de sua renda. Ele viu as crianças algumas vezes durante visitas supervisionadas, mas, de acordo com Catherine, os relacionamentos estavam tensos. Michael é educado, mas distante, ela me disse. Ben mal fala com ele, e Julia o trata como um estranho, o que eu acho que ele é para ela. Senti uma pontada de simpatia por Lance quando ela me contou isso, mas passou rápido. Ele havia feito suas escolhas. A distância entre ele e os filhos era consequência da sua decisão de abandoná-los, não algo que lhe fora imposto. 1 ano e 2 meses depois do casamento que nunca aconteceu, eu estava sentado na minha cafeteria favorita trabalhando no meu laptop quando ouvi uma voz familiar. Com licença, este lugar está ocupado? Olhei para cima e vi um homem mais ou menos da minha idade, com olhos castanhos calorosos e um sorriso gentil. Ele vestia uma camisa social casual e calça jeans, e tinha a aparência ligeiramente amarrotada de alguém que passava mais tempo pensando no trabalho do que na aparência. Não, é grátis, eu disse, gesticulando para a cadeira à minha frente. Obrigado. A propósito, meu nome é Darren. Darren Judson. Pamela, respondi e voltei para meu laptop. Mas Darren não se concentrou imediatamente no celular ou laptop como a maioria dos clientes de cafeterias. Em vez disso, olhou para minha tela e disse: Você está trabalhando em algo interessante? Eu estava escrevendo um post de blog sobre minha experiência, não por vingança ou exposição dessa vez, mas como uma forma de ajudar outras mulheres que possam estar passando por situações semelhantes. Comecei a receber e-mails de mulheres que leram minha história online. Mulheres que estavam descobrindo mentiras em seus próprios relacionamentos ou lidando com as consequências de uma traição. Estou escrevendo sobre relacionamentos, eu disse. Especificamente sobre como reconstruir depois de uma traição. Parece um trabalho importante, disse-lhe com sinceridade. Você é terapeuta?
Não, apenas alguém com experiência no assunto. Acabamos conversando por 2 horas. Darren era médico pediatra no Hospital Infantil de Chicago, e sua paixão pelo trabalho era evidente em cada palavra que ele dizia. Ele falava de seus jovens pacientes com tanta ternura e dedicação que ficava claro que ele havia encontrado sua vocação. Mas mais do que isso, ele era genuíno. Quando mencionei que tinha passado por um término difícil, ele não me incomodou nem pediu detalhes. Quando falei sobre meus escritos, ele ouviu com real interesse e fez perguntas ponderadas. Quando nossa conversa mudou para assuntos mais leves, livros favoritos, sonhos de viagem, filmes terríveis que amávamos secretamente, ele riu facilmente e compartilhou abertamente. Depois de 3 horas de conversa, ele perguntou: "Você gostaria de jantar comigo algum dia? Quer dizer, se você estiver interessada em namorar de novo, eu entendo se você não estiver pronta." Estudei seu rosto, procurando por sinais de engano, por sinais de alerta, por qualquer coisa que pudesse indicar que ele era outro lance disfarçado. Mas tudo o que vi foi gentileza, sinceridade e esperança. "Eu adoraria", eu disse. "Mas eu provavelmente deveria te avisar. Tenho alguns problemas de confiança." Darren sorriu. "Todos nós temos bagagem, Pamela. A questão é se estamos dispostos a lidar com isso juntos." Nosso primeiro encontro foi um café e uma caminhada pelo Millennium Park. Nosso segundo encontro foi um jantar em um pequeno restaurante italiano. No nosso terceiro encontro, eu estava pronta para contar a ele sobre Lance, sobre o casamento, sobre tudo. Darren ouviu sem julgar enquanto eu lhe contava toda a história. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. "Obrigado por confiar em mim", disse-lhe finalmente. Deve ter sido preciso uma força incrível para superar algo assim. Alguns dias eu me sentia forte. Outros dias eu sentia como se estivesse me afogando. Mas você não se afogou. Você sobreviveu e ajudou Catherine e os filhos dela a sobreviverem também. Isso exige coragem. Fiquei com tanta raiva por tanto tempo. Queria que ele sofresse do jeito que nos fez sofrer. E ele fez isso. Pensei nisso. Sim, acho que sim. Ele perdeu tudo. O emprego, a reputação, o círculo social. Mas, mais do que isso, perdeu os filhos. Eles não confiam mais nele. E isso é algo que o dinheiro não resolve. Você se arrepende da vingança, da exposição pública? Não, respondi sem hesitar. Não me arrependo. Ele precisava enfrentar as consequências dos seus atos. E, mais importante, outras mulheres precisavam saber quem ele realmente era. Posso não ter sido a primeira mulher que ele enganou, mas estava determinada a ser a última. Darren assentiu. Parece que você fez o que precisava para recuperar seu poder. Exatamente. Por 3 anos, deixei que ele controlasse minha narrativa, meu futuro, meu senso de autoestima. Retomar o controle da história foi o primeiro passo para a cura. 6 meses depois, Darren e eu estávamos em um relacionamento sério. Ele conheceu Catherine e as crianças, e todos o adoravam. Ele foi paciente com meus problemas de confiança, compreendendo quando eu precisava de segurança e gentil quando tive momentos de dúvida ou medo. "Eu não sou Lance", ele me lembrava quando eu ficava ansioso. "Não vou a lugar nenhum. E se precisar de provas disso, terei prazer em fornecê-las." Ele forneceu provas de dezenas de pequenas maneiras. Ele me apresentou a família dele no início do nosso relacionamento. Ele falou abertamente sobre seus relacionamentos passados e por que eles não deram certo. Ele me incluiu em seus planos futuros naturalmente, sem drama ou grandes gestos. Ele era exatamente o que Lance fingia ser: honesto, consistente e genuinamente dedicado. Uma noite, quase 2 anos depois do casamento que nunca aconteceu, Darren e eu estávamos jantando quando ele ficou estranhamente quieto. "Pamela, posso te perguntar uma coisa?" "Claro." "Você acha que algum dia vai querer se casar de novo?" "Quer dizer, em geral, não necessariamente comigo, mas com qualquer pessoa." A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em me recuperar da traição de Lance que não tinha pensado em casamento em termos abstratos. "Não sei", admiti. A ideia de um casamento ainda me deixa ansiosa. Toda essa gente assistindo, fazendo votos que podem acabar não tendo sentido.
E se não fosse pelo casamento? Perguntou Darren. E se fosse só pelo casamento, pela escolha de construir uma vida com alguém que merece a sua confiança? Olhei para ele do outro lado da mesa. Aquele homem gentil e honesto que me mostrará que o amor não precisava vir acompanhado de mentiras, que provara que algumas pessoas falavam o que pensavam e diziam o que pensavam. Acho que conseguiria fazer isso, eu disse. Com a pessoa certa. Darren sorriu. Ótimo. Porque eu estava pensando em te pedir em casamento, mas queria ter certeza de que a ideia não te aterrorizasse. Meu coração disparou. Você está me perguntando agora? Não. Ele riu. Quando eu te pedir, vai ser tudo bem planejado, com o anel e tudo. Eu só queria saber o que você pensa sobre o assunto. E qual é a leitura do seu medidor? Cautelosamente otimista. 6 meses depois, Darren me pediu em casamento da maneira mais perfeita possível. Sem grandes gestos ou demonstrações públicas. Só nós dois em uma tranquila manhã de domingo, sentados no sofá dele, de pijama, tomando café e lendo o jornal. Pamela, disse ele, pousando a xícara de café. Tenho uma coisa para você. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando um anel de diamante solitário simples e elegante. Eu te amo, disse ele simplesmente. Amo sua força, sua compaixão, seu péssimo gosto para reality shows. Amo como você reconstruiu sua vida depois de algo que teria destruído a maioria das pessoas. Amo como você transformou sua dor em propósito e ajudou outras pessoas no processo. Quero passar o resto da minha vida te amando, te apoiando e provando a você todos os dias que algumas promessas valem a pena cumprir. Você quer se casar comigo? Olhei para aquele homem bom, honesto e genuíno, e senti algo que nunca havia sentido com Lance. Mesmo nos nossos momentos mais felizes, senti paz completa. Nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida, nenhuma voz no fundo da minha cabeça me avisando que algo era bom demais para ser verdade. Sim, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu me caso com você. Nós nos casamos 8 meses depois em uma pequena cerimônia no quintal da casa dos pais de Darren. Apenas a família mais próxima e alguns amigos próximos, incluindo Catherine e seus filhos, que se tornaram como uma família para nós dois. Michael, agora com 11 anos, me acompanhou até o altar quando meu pai ficou emocionado e não conseguiu terminar a viagem. Julia, agora com 6 anos, foi nossa florista, e Benny, agora com 9, foi o pajem. Não havia grandes portas de catedral que pudessem se abrir com surpresas desagradáveis. Nenhuma oportunidade para revelações dramáticas ou segredos ocultos. Apenas 2 pessoas que se encontraram depois de aprenderem da maneira mais difícil que o amor exige honestidade, a confiança exige consistência e as promessas exigem caráter para cumpri-las. Enquanto eu estava naquele altar simples em um quintal decorado com luzes e flores silvestres, usando um vestido que eu tinha escolhido mais pelo conforto do que pelo drama, pensei na mulher que eu tinha sido 2 anos e meio atrás. A mulher que estava em uma catedral com o vestido de noiva da avó, acreditando que estava prestes a se casar com sua alma gêmea. Aquela mulher talvez tivesse sido ingênua, confiando demais. Mas ela não estava errada em acreditar no amor, em esperar por finais felizes, em achar que merecia honestidade, fidelidade e um parceiro que a escolhesse todos os dias. Ela simplesmente estava confiando na pessoa errada. Agora, quando olhei nos olhos de Darren e não vi nada além de amor, verdade e promessas que ele realmente cumpriria, percebi que a traição de Lance não havia destruído minha fé no amor. Isso simplesmente me ensinou a ser mais criterioso sobre quem merecia essa fé. Você, Pamela, aceita Darren como seu marido? Perguntou o celebrante. Sim, eu disse, e quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Quando Darren me beijou como meu marido pela primeira vez, ouvi aplausos do nosso pequeno grupo de entes queridos. Mas, mais do que isso, ouvi algo que nunca tinha ouvido na minha primeira tentativa de casamento. O som de uma celebração genuína, imaculada por mentiras ou segredos, ou a bomba relógio da verdade oculta. 3 anos depois de Lance Wellington tentar destruir minha vida, eu construí uma nova, uma melhor, uma vida de verdade. E enquanto Darren e eu dançávamos nossa primeira música como marido e mulher, Et Lash, de Etta James, avistei Catherine dançando com seus filhos por perto. Ela estava radiante de felicidade, não só por mim, mas por ela mesma.
Ela também reconstruiu sua vida, construiu uma carreira de sucesso, criou 3 filhos incríveis e recentemente começou a namorar um homem maravilhoso que conheceu no trabalho. Nós dois sobrevivemos à traição de Lance. Nós dois encontramos maneiras de transformar nossa dor em força, nossa raiva em ação, nossa devastação em determinação. Nós nos recusamos a deixá-lo definir nosso valor ou limitar nosso futuro. O próprio Lance havia se tornado irrelevante. Ocasionalmente, Catherine mencionava que ele havia solicitado outra modificação em seus pagamentos de pensão alimentícia ou que havia perdido outra visita agendada com as crianças, mas ele não era mais a figura central em nenhuma de nossas histórias. Ele havia se tornado o que merecia ser. Um conto de advertência, uma lição aprendida, um capítulo encerrado. Quando a música terminou e Derry me girou em um círculo, joguei a cabeça para trás e ri de pura alegria. O som ecoou pelo quintal, levado pela brisa da noite, uma declaração de vitória sobre a traição, uma celebração de segundas chances, um testemunho da verdade de que alguns finais são, na verdade, começos disfarçados. Eu tinha conseguido o meu final feliz. Não o que eu havia planejado originalmente, mas o que eu realmente merecia.